Oi gente, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o caso da Lacey Spears, mais especificamente sobre a morte do filho da Lacey, o Garnett. É um caso bem famoso, cheio de mistérios e dúvidas. Então se tu gosta desse tipo de assunto, já curte o vídeo e te inscreve no canal. Roda a vinheta! A Lacey Spears nasceu no dia 16 de outubro de 87. Desde pequena ela sempre gostou de crianças, de cuidar de crianças. Inclusive ela trabalhou como babá e em uma creche também. E por gostar tanto de criança, ela também tinha o sonho de ser mãe. Então em 2008, com 21 anos, ela começou um relacionamento amoroso com Chris Hill. Os dois moravam no mesmo prédio, no Alabama. E quando a Lacey ficou grávida, os dois conversaram sobre nomes de bebê e até sobre a possibilidade de se casarem. Então, em um dia, a Lacey disse que o filho que ela estava esperando não era dele, e sim de um homem chamado Blake, um policial que morreu em um acidente de carro. Mas o estranho é que ninguém conhecia esse tal de Blake, nem a família nunca tinha visto eles juntos. Por isso muita gente disse que o Blake, na verdade, era só fruto da imaginação da Lacey e que ela teria inventado tudo isso para as pessoas sentirem pena dela. Aí ela criou um blog para falar justamente do Blake e do impacto que essa morte teve na vida dela. A Lacey rejeitou o Chris, o verdadeiro pai do seu filho, e até ameaçou ligar para a polícia caso ele insistisse em se aproximar. Então o Chris relutou, mas acabou cedendo e se afastou. E no dia 3 de dezembro de 2008, Lacey deu à luz a um menino saudável que recebeu o nome de Garnett Paul Thompson Spears. Ela continuou morando no mesmo condomínio que Chris, que costumava espiar pela janela quando ela chegava e quando ela saía, para poder ver o filho, nem que fosse só de relance, já que ela tinha proibido esse contato dos dois. Com poucos dias de vida, o menino já apresentava alguns problemas de saúde e ela sempre levava ele no hospital. Aí, quando o Garnett tinha 2 anos, a Lacey se mudou desse apartamento e levou o filho para morar com ela e a mãe na Flórida. Lá ela começou a trabalhar como babá e também começou a frequentar um grupo de apoio onde compartilhava com outros pais a sua experiência de criar um bebê cronicamente doente. Ela também falava de Blake, o pai fictício do filho dela. A Lacey continuava levando o filho muitas vezes no pronto-socorro. Ele foi internado mais de 20 vezes pelas mais variadas razões: infecção, febre alta, sangramento no nariz, sangramento nos ouvidos, dores fortes na barriga e muitos outros sintomas. Em 2011, 2 pessoas contataram em ocasiões diferentes o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida para prestar queixas contra a Lacey, questionando a ética dela como mãe e sugerindo que ela estava negligenciando a saúde do filho. Essas pessoas alegavam que ela batia no menino até fazer ele chorar e depois pegava ele no colo para acalmá-lo. Falaram também que ela levava o menino até para nadar quando ele estava com sangramentos, além também de sair com ele para a rua para resolver assuntos pessoais quando ele estava com febre e dor. Ela teve que prestar esclarecimentos por conta dessas queixas, mas como ele não tinha nenhum sinal físico do abuso, não tinha muito o que fazer naquele momento. Aparentemente ele estava só sempre doente mesmo. Então quando ela era questionada por essas coisas, ela ia no blog e desabafava, se sentindo muito injustiçada e dizendo que o filho era a coisa mais importante da vida dela e que ela jamais faria algo para machucar o menino. Em 2012 eles se mudaram para Nova York e a Lacey contou para os seus seguidores que ela e o filho estavam praticando terapia holística e vivendo em uma comunidade isolada chamada Comunidade da Comunhão. Inclusive, ela teve que passar por uma série de entrevistas para eles serem aceitos nessa comunidade. Lá eles tinham a missão de cuidar de idosos, além de cuidar da comunidade como um todo, E em troca, eles ganhavam um lugar para morar, alimentação, escola e tudo mais. Bom, no Facebook e no blog que ela tinha, ela costumava postar todas as visitas no hospital, postava fotos bem pesadas do filho, ligado a aparelhos na cama do hospital,
e a alimentação dele era feita por sonda, porque a Lacey dizia que ele simplesmente não conseguia comer ou dizia que ele vomitava tudo o que comia. Mas alguns membros da comunidade que eles viviam diziam que viam ele ingerindo comida sólida normalmente, com muita facilidade, quando ele estava longe dos cuidados da mãe. E por conta dessa dificuldade, até algumas cirurgias foram feitas, né? Primeiro para que ele não vomitasse mais, depois para colocar esse tubo de alimentação. Quando alguém perguntava, ela dizia que Garnet sofria de má progressão temporal, um diagnóstico dado a crianças que não conseguiam ganhar peso no ritmo adequado. Mas na verdade ele nunca tinha sido realmente diagnosticado com nenhuma doença específica. Ele sofria também com dores estomacais muito fortes e os médicos realmente não conseguiam descobrir o que era exatamente. E no dia 12 de janeiro de 2014, o Garnet, então com 5 anos, teve que ser internado de novo, mais uma vez com vários sintomas graves. E durante 11 dias ele ficou no hospital. Enquanto isso, a Lacey postando na internet que o menino teve convulsões e que acabou sendo entubado para poder respirar. Com isso, ela teve muito engajamento, recebeu diversas mensagens de conhecidos, muita gente que ela nem conhecia, mas que acompanhavam a história deles, também comentou, desejando boa sorte, saúde, dizendo que ia rezar pela saúde do menino. E aí, no dia 19 de janeiro, ele foi transferido do hospital que ele estava para uma outra instituição pediátrica. A Lacey tirou foto dele conectado ao aparelho de respiração e postou no Facebook, atraindo ainda mais gente preocupada, né, e com muita pena. E depois disso teve início uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar eles financeiramente com o tratamento. Aí os médicos analisaram os registros do hospital e disseram que o menino tinha níveis muito altos de sódio e que era impossível que isso acontecesse de forma natural. Ela não soube dar nenhuma explicação referente a isso. E no dia 21 de janeiro, o menino entrou em coma. O cérebro dele ficou tão inchado por conta desse nível elevado de sódio que realmente não tinha mais nada que os médicos pudessem fazer. Bom, e por conta disso, os médicos já entraram em contato com a polícia, porque já que era impossível o corpo dele ter tanto sódio, possivelmente alguém estava causando isso, né? Faltava então descobrirem se era intencional ou não. Nos 2 dias que se seguiram, ela continuou lá com ele, sempre atualizando os seguidores em relação ao estado de saúde do filho. E então, no dia 23 de janeiro, a Lacey escreveu no Facebook: Garnet, o Grande, seguiu sua jornada para o infinito hoje às 10h20. E aí a história começa a ficar um pouco estranha, porque um dia antes do filho dela morrer, ela ligou para uma vizinha da sua comunidade e pediu para ir na casa dela, né, da Lacey, e jogar fora um saco com os materiais que ela vinha usando para alimentar o filho por meio do tubo de alimentação. Essa vizinha fez o que a Lacey pediu, mas depois que ficou sabendo de toda a investigação sobre a real causa da morte do menino, ela disse que voltou no lixo para pegar de volta esse saco, guardou em casa e entrou imediatamente em contato com a polícia. Então eles conseguiram recuperar aquele saco que a Lacey pediu para a vizinha jogar fora, né? E eles viram que a solução que ela alimentava o filho tinha níveis tóxicos de sal. O celular dela também foi apreendido e os investigadores descobriram que ela tinha pesquisado no Google sobre os perigos que uma ingestão exagerada de sal representava para uma criança. Dentro da casa da Lacey, eles também encontraram uma lata de sal. Eles procuraram no lixo também para ver se encontravam mais alguma coisa, então eles pegaram tudo isso e levaram para analisar o material. A polícia também começou a assistir as imagens da câmera de segurança do período em que eles estavam lá. Aí eles viram que no primeiro dia de internação o menino estava bem, e os médicos, inclusive, disseram que ele logo poderia ir para casa se o estado clínico dele continuasse a melhorar. Logo depois disso, as imagens mostravam a Lacey tirando o filho da cama e levando até o banheiro, segurando o conector do tubo de alimentação e uma xícara de líquido. Ela levou o menino várias vezes para o banheiro e toda vez que ele voltava, ele gritava e se retorcia ainda mais. O vídeo mostrava ela sentada do lado da cama, olhando para o filho com muita frieza enquanto ele gritava.
E só quando uma enfermeira entrou no quarto que então ela começou a confortar o menino. A máquina usada para monitorar a atividade cerebral do menino também mostrou que toda vez que a Lacey levava ele para o banheiro, os seus níveis de sódio subiam drasticamente. A polícia conversou com ela, perguntou como era possível ter tanto sal no corpo dele e ela dizia que não sabia o motivo e colocou a culpa nos médicos e no hospital. O médico legista considerou a morte dele um homicídio e a principal suspeita era a Lacey. Então a polícia também investigou o passado dela, a questão da paternidade, que ela mentia sobre quem era o pai do menino. Descobriram que ela levou o menino em mais de 20 médicos diferentes. E conversando com esses médicos, eles também descobriram que quando eles começavam a desconfiar dos sintomas que ela relatava, ela desaparecia e procurava outro profissional, alguém que talvez fosse acreditar nas coisas que ela contava. Um desses médicos, inclusive, deixou nas anotações dele que provavelmente a Lacey era um pouco problemática em relação a isso e era muito provável que ela exagerava um pouco, que talvez o filho fosse saudável. Os investigadores concluíram então que a Lacey sofria de síndrome de Munchausen, que é um distúrbio psiquiátrico em que um dos pais, normalmente a mãe, provoca intencionalmente uma doença em seus filhos apenas para chamar atenção ou apelar à compaixão alheia. Especialistas dizem que a maioria dos casos desse distúrbio raramente termina em morte, até porque se a criança morre, toda aquela atenção e consideração das pessoas acaba logo em seguida. Então muita gente disse na época que ela pode ter administrado essa dose muito alta por acidente, não para matar o menino, sim para manter ele sempre doente. Ela foi presa, acusada de homicídio doloso. Os advogados de defesa que pediram a pena mínima, que ficaria entre 15 anos e prisão perpétua, disseram que a mulher era inocente, uma mãe muito amorosa e cuidadosa, e acusaram o hospital de negligência. A sentença requerida pela promotoria foi de 27 anos e ficaria entre o mínimo 25 anos e prisão perpétua. Ela foi declarada culpada por homicídio em segundo grau e sentenciada a 20 anos de prisão. Uns anos depois ela recorreu, mas o pedido foi negado e ela cumpre pena até hoje. Bom, e tem algumas curiosidades relacionadas a esse caso. Uma ex-amiga dela afirmou também que em uma época em que a Lacey começou a cuidar do filho mais velho dela, dessa amiga, a Lacey afirmou que o menino, na verdade, era filho dela. Ela falava isso para todo mundo. E o tal do Blake, que ela dizia que tinha morrido, e dizia também ser o pai do menino, na verdade estava vivo. Depois os policiais conseguiram entrar em contato com ele, mas ele tinha saído pouquíssimas vezes com a Lacey. Segundo ele, não tinha nem chance de ele ser o pai da criança. Na verdade, ele nem imaginava que ela saía por aí contando essa história. E tem várias outras histórias de pessoas que diziam conhecer ela e contaram algumas coisas bem suspeitas, mas a maioria desses fatos aconteceram depois do julgamento, então não foi muito levado em consideração. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma história realmente bem triste, bem pesada. Tem alguns vídeos na internet que eu preferi não colocar aqui, mas eu vou deixar para vocês na descrição. Se tiver alguma sugestão de caso, deixa aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um beijo e até a próxima!